Bom dia, ouvintes da Rádio Canoa Grande, do programa Som do Campo. Quem vos fala é Moacir Medrado, da MCA, Medrado e Consultores Agroflorestais Associados. Hoje, meus amigos, nós vamos falar um pouco sobre como você pode fazer em relação ao manejo de pastagens e a integração lavoura-pecuária. E vamos falar com base em um trabalho muito interessante escrito por alguns pesquisadores do IAPA. Trata-se de André Bugnar, Alceu Asman, Roque Kirchner e Tangriani Asman. Eles trataram de forma resumida em um manual do IAPA, muito interessante por sinal, sobre o manejo das pastagens nesses sistemas de integração lavoura-pecuária. Uma das principais dicas dadas pelos colegas do IAPA para que o produtor possa garantir um bom resultado em seu sistema de integração lavoura-pecuária é que ele deve ter a arte de levar os animais a pastarem no local onde a forrageira esteja com bastante massa de qualidade, manejando os animais de forma que eles permaneçam o maior tempo possível na pastagem, sem trazer problema para a pastagem, nem para o solo, né? Mas passando um tempo suficiente para que eles possam urinar, defecar e devolver parte do alimento que eles comeram da pastagem. Para fazer isso, meus amigos, o produtor tem que saber manejar muito bem o tempo de pastejo dos animais, o tempo de descanso para a pastagem e a intensidade de pastejo. São três coisas bastante interessantes, né? De acordo com os pesquisadores de IAPA, que são autores do trabalho, o período de ocupação e de descanso de cada piquete é função da forrageira, né? E é definido primeiramente pelo número de piquetes feitos sobre a pastagem. Entre os métodos de pastejo empregados pelos produtores, segundo eles, os principais são quais? O pastejo contínuo, né? Tem outros produtores que fazem pastejo rotativo fixo, outros fazem pastejo rotativo em faixas, né? De forma que tem vários tipos de pastejo. Tem casos em que a coisa pode até ficar mais simples, né? Um deles é quando o produtor cria gado para produção de leite e tem como forrageira Tifto ou Coast Cross. Por quê? Porque, segundo eles, para essas forrageiras não há muita diferença se o produtor der acesso direto a toda a área para a forrageira, né, para os animais, ou se ele confinar os animais em um piquete fazendo rodízio. Principalmente também porque no caso de pecuária leiteira, já que o produtor normalmente tira os animais para ordenha 2 vezes ao dia, usar o rotativo não vai trazer nem custo adicional em relação ao pastejo contínuo, né? Outra dica muito legal que eles dão diz respeito à intensidade de pastejo. Eles mandam o produtor ter cuidado porque o desequilíbrio entre a produção de forragem e o que o rebanho necessita é o maior desafio no manejo de pastagem. E não é o método de pastejo que vai solucionar isso, né? A oferta de pastagem é, portanto, fundamental na propriedade. E para manter essa oferta de pastagem, o produtor tem que atentar muito bem para alguns pontos. O primeiro desses pontos é o uso de animais reguladores, né? Por que tem que usar animal regulador? Porque como o produtor faz o cálculo da quantidade de pastagem para alimentar os animais dele, considerando o momento de menor desenvolvimento da pastagem, porque se ele não fizer isso pode faltar pasto, né, para o gado, em algum momento, ao invés de faltar, vai sobrar pasto, né, porque ele calculou por baixo. É nesse momento então que o produtor tem que lançar a mão de quê? De animais reguladores. Pode ser vaca seca, pode ser novilha, para poder comer aquela sobra de pastagem, né? Por isso que chama regulador. Uma outra ferramentazinha que o produtor tem que usar é a suplementação, né? Porque mesmo sendo o cálculo que o produtor faz de necessidade de forrageira por baixo, né? É possível, dependendo do ano, dependendo da condição de clima, que falte forragem. É nesse momento, então, que o produtor deve apelar para a suplementação ou com volumoso ou com concentrado. Terceira ferramentazinha de uso do produtor, muito interessante, é o uso do diferimento.
Ou seja, quando as condições climáticas proporcionarem altas taxas de produção da pastagem, acima da capacidade do consumo dos animais, o que é que o produtor deve fazer? Ele deve diferir essa pastagem. Ou seja, o que é diferir? É tirar do pastejo, deixar ela paradinha. Para quê? Para depois aproveitar ela com bovino de corte, até mesmo como feno em pé. Desde que associado, né, uma suplementação proteica, porque quando ele fica meio fenado, ele falta proteína. E se está trabalhando com gado de leite, o mais indicado, segundo os colegas do IAPA, é a confecção de silagem quando está sobrando aquela pastagem, né? Faz silagem ou feno dessas áreas diferidas para fornecimento posterior quando a forragem escassear. E a última ferramentazinha importante, né, que o produtor tem que considerar em relação à oferta de pastagem, é o uso de mistura forrageira, né? Ou seja, o uso da sobressemeadura ou mesmo a semeadura de mistura de espécies, que são selecionadas para consórcio, né? Isso pode evitar períodos de menor produção de forragem com vista à manutenção da capacidade de suporte da pastagem. Tá ok? Então, um bom dia para todos e nós vamos dar continuidade a esse trabalho dos colegas do IAPA nos próximos programas, tá? Bom dia para vocês novamente.